O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade da Santíssima Trindade, que é de fato o mistério da nossa fé. Um só Deus, três pessoas. Unidade na essência, igual majestade, igual dignidade e diversidade de pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. É um mistério insondável ao nosso coração, mas revelado por Deus para a nossa salvação. Interessante percebermos de modo imediato a diferença entre mistério e enigma. O enigma nós o relacionamos com um cofre, uma senha, um cadeado, alguma coisa que desperta em nós uma curiosidade. Nós queremos conhecer alguma coisa que está escondido de nós. E quando nós descobrimos a senha, cessa a curiosidade. Abrimos aquele cofre e descobrimos o que se tinha ali e está resolvida a questão. Diferentemente de mistério. Que mistério significa que algo está sempre jorrando, está sempre como uma fonte, tendo algo a se descobrir. Assim em relação a Deus. O mistério de Deus, quanto mais nós o conhecemos, mais nós queremos aprofundar nesse conhecimento. E quanto mais conhecemos, mais amamos a Deus. Porque a verdade, quanto mais conhecemos, mais nós amamos. Porque eu só posso amar aquilo que eu conheço. Porém, nós não conhecemos Deus pelas nossas próprias capacidades. Não é fruto do nosso raciocínio. É uma bondade de Deus Ele se revelar a nós. Mostrar o seu nome, mostrar o seu plano de amor, seu plano de salvação. Ou seja, nós estamos sempre imersos no amor de Deus. Por isso nós celebramos o mistério da Trindade Santa, porque nós queremos compreender um Deus que nos ama tanto e nos chama a participar do seu amor. Primeiro aspecto, Deus revela o seu nome. No Antigo Testamento se tem a compreensão da unicidade de Deus. Há um só Deus. É isso que crê Israel desde quando ele se revelou a Abraão, depois a Moisés, a todos os profetas. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a fé, é o creio de Israel. E nisso vai compreendendo que há um só Deus que nos ama e quer que nós participemos de sua vida. Em Jesus se revela a Trindade Santa. A unicidade, a unidade de Deus se manifesta no nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. De modo especial, nós observamos no batismo de Jesus. Quando Jesus vai até João Batista para ser batizado. Ali claramente se tem a manifestação da Trindade Santa. O Filho que vai
ser batizado. O Espírito Santo que desce em forma de pomba. E do céu vem uma voz que diz: escutai o meu Filho muito amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Ali se tem claramente a presença da Trindade Santa. Ou seja, de modo pedagógico, Deus foi preparando o povo de Israel para compreender que o Deus Uno é trino em pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. Insisto muito nisso, porque nós falamos que rezamos a Deus, mas nós não rezamos de modo genérico, como se tivesse um Deus. Nós rezamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A liturgia da igreja, que é mestra em oração, nos faz compreender que toda oração, sobretudo a Santa Missa, é uma oração ao Pai, que nós ofertamos o Filho Jesus pela ação do Espírito Santo. Ou seja, toda a Santa Missa é o sacrifício de Cristo ao Pai. Ele que se doa, que se entrega por amor a nós. Mas é o Espírito Santo que santifica. Ou seja, somente no Espírito Santo é que nós podemos reconhecer Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Queridos irmãos e irmãs, quando nós distinguimos Pai, Filho e Espírito Santo, é para que nós possamos ter uma relação pessoal com cada uma das pessoas da Trindade Santa. A experiência do Pai, Jesus que nos ensina a chamar a Deus de Pai. Pai nosso, é a oração do cotidiano, todos os dias nós rezamos esta oração. Confiantemente nós chamamos a Deus de Pai, porque temos a experiência de um Pai bondoso, amoroso, misericordioso, que se preocupa e cuida individualmente de cada um de nós. Talvez de modo afetivo algumas pessoas tenham dificuldade de se ligar ao Pai, porque na infância perdeu o pai, ou não teve um pai presente. Talvez não se tenha tanto essa imagem de um bom pai nesta terra, mas encontra em Deus o Pai bondoso e misericordioso. Por isso que nós possamos de fato ter essa confiança em chamar a Deus de Pai e fazer a experiência profunda do seu amor, do seu abraço. Gosto muito da parábola do filho pródigo, que no fundo é a parábola do Pai misericordioso, que está sempre esperando o filho retornar, sempre avistando se ele está retornando à casa. E quando o avista ao longe, corre para abraçá-lo. Esta é a imagem que Jesus quis deixar impressa em nossos corações para falar do Pai. Deus Pai que está sempre nos esperando para nos abraçar, para nos acolher, para nos reintegrar em seu amor, quando nós nos afastamos pela rebeldia do pecado. Que nós possamos ter essa experiência do Pai, rezando todos os dias o Pai Nosso, temos essa confiança e sintamos esse abraço. O mesmo em relação ao Filho. Quem é o Filho unigênito de Deus? Jesus. Ele é o único Filho de Deus. Mas em sua condescendência, em seu amor, ele quis nos tornar participantes da filiação divina. Por isso, no batismo, nós nos tornamos filhos de Deus, filhos adotivos. É isso que nós somos, filhos adotivos, mas com todos os direitos e deveres de um filho. De ver a santidade, de assemelharmos o nosso coração ao coração de Cristo, de tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, coração que ama, que perdoa, que todos os dias está buscando se assemelhar ao coração de Cristo. É esse o propósito da nossa vida, vivermos a nossa filiação divina. Somente em Cristo é que nós podemos chamar a Deus de Pai, e somente nele nós nos tornamos filhos e filhas amados. Nós possamos sim ter essa experiência e a convicção: eu sou amado por Deus, eu sou querido por Deus. Deus, desde toda a eternidade, sonhou a minha vida, a minha vocação. Ou seja, Deus tem um propósito em minha vida, mas eu só descubro isso
olhando para Jesus, que é o Filho amado. Assim como Deus Pai colocou todo o seu afeto, toda a sua afeição no seu Filho Jesus, Ele também coloca em nós. Precisamos fazer a experiência de ouvir do Pai: este é meu Filho amado. Você é esse Filho amado. Eu sou esse Filho amado de Deus. Para que nós possamos, com toda a confiança, rezarmos ao Espírito Santo que nos santifica. O Espírito Santo abre os nossos corações, nos predispõe à oração, à intimidade, à amizade com Deus. É o Espírito Santo que nos santifica, porque dá-nos os dons para que saibamos discernir o que é da vontade de Deus, o que não é da sua vontade, o que é de Deus e o que é do mundo, para que nós saibamos discernir e escolher aquilo que é agradável a Deus. Por isso nós recebemos de Deus um espírito de fortaleza, para que nós possamos de fato não apenas saber o que é o certo, mas conseguir fazer o que é certo como filhos e filhas de Deus. Porque o filho, ele quer sempre estar em sintonia com o Pai, quer sempre agradar ao Pai. Não por medo, mas porque é bom estar na sua presença. Assim nós fazemos essa experiência do amor de Deus em nossa vida. Não temos medo de Deus, temos reverência, temos respeito e nós o amamos de todo o nosso coração. Por isso a Trindade Santa, que é uma comunhão perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quer nos envolver nesse amor. Por isso os santos nos diz: Cristo, o Espírito Santo e o Pai vêm habitar em nós. E na habitação da Trindade Santa em nós. Porque é isso que nós ouvimos no Evangelho de João. Aqueles que acolherem o Filho e o Pai, nós iremos e faremos nele morada. A Trindade Santa habita em nós como que num templo. Se Deus está em nós, se Ele mora em nós, significa que nós queremos ter uma amizade com a Trindade Santa. E a amizade é sempre uma via de mão dupla. São João vai nos dizer: quem nos amou por primeiro? Deus. Deus nos amou por primeiro. Ele veio ao nosso encontro. E nós devemos corresponder ao seu amor. Portanto, a nossa amizade com Deus é corresponder ao seu amor. É querer estar em íntima união com Deus. Deus está em todos os lugares por imensidão. Mas Ele quis habitar em nós pela graça santificante. Por isso deixou-nos os sacramentos. Nós manifestamos a amizade com Deus recebendo os sacramentos. Por isso nós falamos tanto da Eucaristia, precisamos tanto da confissão. Nós escutamos na primeira leitura que Deus dá a Moisés as tábuas da lei. Ou seja, dá um caminho seguro de salvação. Mas não basta. Deus ainda continua nos dando uma outra tábua de salvação, que é uma segunda tábua, que é a confissão. Quando nós erramos, quando nós fraquejamos, o Senhor nos salva de novo do pecado e devolve-nos a dignidade de filhos e filhas de Deus. Ou seja, que nós possamos ter essa experiência de todos os dias, ter essa intimidade, a oração para com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Iniciamos o dia rezando, traçando sobre nós o sinal da cruz. E também finalizamos o dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas de um modo muito mais profundo, a nossa vida começou, a nossa vida na graça, a nossa vida com Deus, começou também com a Trindade Santa. No dia do nosso batismo, o Padre derramou sobre nós a água e disse: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ali começou a vida na graça. E também nós partimos deste mundo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na última encomendação, o Padre também reza e abençoa. Assim nos dá a certeza. Começamos e terminamos com a Trindade Santa. Porque o nosso coração anseia
um dia se encontrar com Deus face a face, para contemplar a Trindade em sua glória. Contemplar o Pai, o Filho e o Espírito Santo em sua glória. Isso concluo dizendo: todos nós, criados por Deus, fomos criados para glorificar a Deus, para dar glória a Deus, para estar em sua presença, para amar a Deus, para servir. Nós somos criados precisamente para isso. Mas qual é o modo que nós damos glória a Deus? Vivendo a santidade. É isso que a Trindade quer fazer em nós, tornar-nos santos. Santos e irrepreensíveis no amor. Que nós possamos, de fato, compreender que quanto mais nós damos glória a Deus, quanto mais damos espaço para Deus em nossa vida, mais nós o amamos. Um autor italiano chamado Vittorio Messori, um jornalista italiano que nos anos 80, por diversas vezes, entrevistou o Papa São João Paulo II. Um dos livros mais conhecidos é Cruzando o Limiar da Esperança, um livro de entrevista entre ele e o Papa. Ali ele coloca que quando o ser humano deixa de dar glória a Deus, ele vai como que se esvaziando e vai colocando no lugar de Deus ídolos. O poder, o dinheiro, a ganância, a fama, tantas outras coisas. Isso vai ocupando o lugar de Deus, pois se torna ídolos. E começa, pouco a pouco, a se esquecer de Deus. Ou seja, esse esquecimento de Deus, não dar glória a Deus, vai esvaziando o coração. E chega um ponto que se tem ídolos no lugar de Deus. Que nós possamos nos perguntar, celebrando a festa da Trindade Santa, será que de fato eu estou dando glória a Deus? Será que de fato Deus tem um lugar principal na minha vida? Ele é o centro da minha vida? Será que todos os dias eu rezo com convicção que Deus é Pai, que Ele é amor, que o Filho me ama, que o Espírito Santo me santifica? Ou será que muitas vezes eu estou ainda imerso no materialismo, buscando tantas outras coisas que não é Deus? Porque se nós de fato compreendemos quem é Deus, Ele é o centro da nossa vida, e todas as outras coisas têm um lugar secundário. Porque Deus é o centro. As outras coisas são importantes, devemos sim cuidar, mas não como o principal, porque tudo que nós fazemos é movidos pelo amor de Deus, pelo amor às pessoas. Por isso peçamos à Trindade Santa a graça de sempre glorificarmos, de sempre termos uma vida que dê sentido, que nos preencha, e sobretudo, que a Trindade Santa possa nos inspirar a viver em comunhão, em amizade com Deus, e também em comunhão e amizade com os irmãos e irmãs. Porque se na Trindade Santa não se tem divisão, pois toda a glória que nós atribuímos ao Pai, a atribuímos igualmente ao Filho e ao Espírito Santo. De modo imediato, deve nos fazer compreender também que em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, precisamos também ter essa comunhão. A alegria das conquistas do esposo, a família se alegrar. As conquistas da esposa, todos se alegrarem. Dos filhos, todos se alegrarem. Pois, infelizmente, em tantas famílias, se entrou a inveja. Em tantas famílias, entrou a discórdia, a fofoca, as intrigas. E de repente, ao invés de ter essa comunhão, essa alegria, de estarmos juntos, unidos, no mesmo propósito, vão se dilacerando dentro da própria casa. Como se um fosse rival do outro. Quantas vezes algumas pessoas chegam e dizem: Padre, eu tenho medo de contar para a minha família os meus propósitos, os meus sonhos. Porque sei que todos são invejosos e não rezam pelo meu bem. Todos querem me ver no fundo do poço, querem me ver na lama.
Eles como que se alegram quando as coisas dão errado. Imagina que tristeza uma pessoa chegar a esse ponto de não ter a alegria de contar com a família. Ou seja, não é uma família que está vivendo o sentido da Trindade Santa, que é comunhão com Deus, que é amor, que é se alegrar com o outro. Por isso nós precisamos tanto meditar mais profundamente neste mistério e compreender. Ele tem ressonância na nossa vida, no nosso cotidiano. Falar da Trindade Santa não é algo etéreo, algo fantasioso, mas é algo que tem incidência na nossa vida. Porque nós queremos reproduzir em nossa casa esse mistério da Trindade, que é amor, que é comunhão, que é alegria do Pai, é a alegria do Filho e do Espírito Santo. E assim por diante. Que nós possamos também em nossa casa nos alegrarmos com as conquistas uns dos outros. E também sofrer e ajudar a superar os desafios e também dificuldades. Porque juntos nós nos tornamos uma família. Ou seja, uma família que quer em tudo viver a comunhão. Não apenas neste ou naquele momento, mas em todos os momentos. Nós queremos ser uma família de Deus aqui na terra. Queridos irmãos e irmãs, peçamos à Virgem Santíssima, concluindo este mês de maio, Nossa Senhora, que foi coroada no céu da Trindade Santa, que junto do Pai, do Filho e do Espírito Santo interceda por nós, para que nós possamos ter essa amizade com a Trindade Santa e consigamos em nossa casa, em nossa família, ser também uma comunidade de amor com a Trindade Santa aí no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.